Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é condômino antissocial. Vamos entender o que é e o que pode ser feito com esse condômino. Você que está em casa, não deixe de seguir nosso canal, faça como mais de 5 mil síndicos e administradores de condomínios e se inscreva na Conte TV. Os nossos convidados de hoje são Gunnar San Martin, engenheiro civil e síndico profissional de sucesso aqui na cidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. Mais uma vez, recorrente ao nosso programa, Dr. Miguel Zain, presidente da Comissão de Condomínios da OAB no Mato Grosso, especialista, entre outras coisas, do direito condominial. Seja muito bem-vindo. É uma honra mais uma vez estar aqui. O que define o condômino antissocial? Ricardo, importante salientar que na Lei 4.591 de 64 não havia essa previsão. Isso foi uma inovação do legislador do novo Código Civil, no artigo 1337, no parágrafo único, onde ele define o que é o condômino antissocial. O condômino antissocial é aquele que vai contra a sociedade, contra os bons costumes, e a forma dele viver torna-se nocivo para aquele meio ambiente. Perfeito. Gunnar, você como eu não somos advogados e mesmo entre eles existem discussões porque a legislação ela é muito subjetiva, interpretativa, né? O que como síndico, a gente pode entender até onde entra essa interpretação de a gente dizer ou sugerir aos demais representantes daquele condomínio, moradores ou proprietários, na verdade, que seria o mais correto, que ali existe um condômino antissocial? Antes de mais nada, a gente tentar conversar com eles, orientar essas condutas que não estão sendo bem-vindas ao condomínio, conversar que vai ser advertido e posteriormente vai ocorrer uma multa, né? Mas como falou, é tudo muito subjetivo, há várias interpretações, mas nada melhor do que conversar antes do que tomar uma atitude mais rigorosa. E ter um advogado, acho que conjunto nesses problemas, né? Não tentar agir sem o total conhecimento, ter sempre uma assessoria. Né? Isso, uma assessoria, com certeza ele vai levar a questão para as assembleias, discutir com todos os condôminos qual que seria a melhor atitude a ser tomada. Doutor, a legislação, quando fala nocivo, é muito abrangente, né? A gente poderia citar alguns casos práticos do que seria um condômino social? Ricardo, veja bem, até é oportuno dizer, fala de condômino ou possuidores. Se aplica também ao inquilino. Perfeito. Ou ao filho do condômino também, certo? Que não tem o status de condômino, porque não é proprietário, mas está ali subrogado nos direitos dentro do condomínio. A nocividade está naquele ato reiterado, o tipo legal também fala de ser reiterado. Naquela prática, como por exemplo, de utilizar a unidade como prostíbulo, como casa de jogos, fazer mau uso daquele ambiente ou mesmo se comportar de forma adversa no condomínio, tratando mal os funcionários, o próprio gestor do condomínio, agredindo. Este é o condômino antissocial. Acho que basicamente, não sei se o senhor concorda comigo, a gente pode definir duas linhas. A primeira é a segurança, né? Que traz insegurança para o condomínio, riscos de segurança. E a segunda, perturbação, né? Acho que são dois pontos importantes. Eu lembro um condomínio que eu tenho conhecimento, que um jogador de futebol morava nesse condomínio, na verdade um ex-jogador de futebol, e ele fazia festa com frequência, cada uma semana, 2 semanas, festas que invadiam a madrugada e o prédio tremia. Ele pode ser caracterizado nessa legislação de condômino social, correto? Sim. Sempre é bom lembrar, melhor dizendo, que os princípios que norteiam os condomínios são os princípios de direito de vizinhança, que é saúde, sossego, né? Segurança e os bons costumes. O condômino antissocial, de uma forma
muito agressiva, ele consegue atingir todos esses princípios e que torna insuportável a vida com ele dentro do condomínio. Legal. Gunnar, você teve um caso real recentemente dentro de um condomínio que você faz a gestão. Queria que você passasse um pouco dessa história pra gente. Tá, foi uma questão até surpresa para todos, né, que foi uma manifestação religiosa. Nós começamos a ouvir alguns sons durante as tardes de sábado. Todo sábado. Todo sábado. Diferente do que a gente estava habitualmente acostumado. Um som que ia crescendo gradualmente, e a gente não entendia de onde que vinha aquele som, porque era uma coisa assim, muito alto, e a gente sempre estava achando que era o vizinho. Embora fosse durante a tarde, como você está relatando, mas era um barulho que passava dos limites. Saía dos limites. Porque tem muita gente que fala, mas antes das 10 pode fazer o que quiser dentro da unidade. Não é assim, né? Tem a questão da contravenção penal, né? Sim, sim. O advogado pode até falar melhor isso aí. Com relação a isso aí. E o nosso argumento para tentar sanar isso, e foi sanado, foi exatamente isso. Mas o que ocorria? Aquele som muito alto, a gente sem entender de onde que estava vindo. E começamos a ir para a rua para tentar entender onde que era o som, quando nós somos surpreendidos por mais de 30 pessoas entrando dentro do condomínio. Então aqui a gente tinha 2 pontos, na verdade. Então, tinha a insegurança de uma atividade que pode talvez ser caracterizada, não sei se comercial ou não, mas aí o advogado vai falar um pouco, mas o volume de gente com frequência que precisa ver o enquadramento, porque se pode ser caracterizado como um encontro ou como algo comercial, aí vou deixar depois para o advogado, mas também pelo barulho e pelo número de pessoas que adentravam ao condomínio com frequência. A cada sábado eram pessoas diferentes, não se tinha um controle adequado, por ser surpresa para nós, porque a gente não estava acostumado com esse tipo de manifesto, e foi isso. Deixa eu fazer um parênteses, depois eu vou voltar com você, doutor. Essas cultos, não importa, encontros religiosos, que acabam trazendo um volume muito grande de pessoas com frequência ao condomínio, onde que ele poderia ser caracterizado? Ele pode ser caracterizado como algo comercial, por exemplo, porque a gente sabe que o condomínio não poderia ter, por exemplo, uma prestação de serviço ali dentro. Então, se fosse um cabeleireiro que atendesse um volume de pessoas alto, não poderia ser porque aquela unidade tem cunho residencial. Ele caracteriza um pouco nisso? Qual a opinião do senhor a respeito? Veja bem, quando o incorporador vai fazer a incorporação imobiliária, uma das coisas que ele tem a obrigação é de definir na convenção a finalidade daquele condomínio. Por óbvio, se esse condomínio tinha finalidade residencial, mesmo que seja uma manifestação religiosa, que é salutar, mas não é para aquele ambiente. Isso pode trazer alguns transtornos justamente para o direito de vizinhança, como por exemplo o grande fluxo de pessoas, né, que o condomínio não está preparado para aquilo ali, e até mesmo o barulho, que ninguém, mesmo que seja uma atividade religiosa, mas ninguém é obrigado a suportar um barulho desnecessário, né? É importante a gente ressaltar para quem está nos assistindo que o problema aqui não é a atividade religiosa, é só o exemplo de uma atividade religiosa. O problema é o volume de pessoas que proporcionou ao condomínio e o barulho que aquela atividade representava. Como que se tratou e como que foi a resolução disso? A primeira foi uma conversa com a proprietária, orientando e mostrando que o fundo do condomínio é residencial e não para manifestações. A princípio foi até um pouco agressiva, porque ela se deu do direito de estar dentro da casa dela e ela podia fazer o que ela bem entender. Explicamos que não seria assim, e na sequência, no outro final de semana, ocorreu o mesmo incidente, multamos. Ocorreu novamente no outro final de semana, segunda multa, mas sempre antes com a notificação, né? Sim. E conseguimos contornar a respeito disso, mas demorou um tempo, apesar com os excessos de multa, foram dessa maneira que nós conseguimos contornar a situação. E depois a coisa foi eliminada? Foi eliminado, recentemente já foi tirado todos os artefatos, não se encontra mais nada dentro do condomínio. E proibimos esse número excessivo de pessoas dentro das unidades, né? Doutor, essa questão da multa, muito bem citada. A gente tem uma previsão legal de multa e uma previsão maior na questão de condômino social. Gostaria que o senhor citasse um pouco a questão de multas para condôminos nesse tipo de atividade. Bom, o artigo 1337, ele tem o caput dele, ele fala em 5 vezes para aquele condômino que reiteradamente descumpre as regras do condomínio. É o caput, até 5 vezes.
Já para o condômino antissocial, é o parágrafo 1º, que pode ser apenado até 10 vezes a taxa do condomínio. Mas para isso tem que ser feita uma assembleia. Ter um quórum específico. Interessantíssimo a participação junto com o gestor do condomínio, um advogado, porque há um procedimento legal para se fazer isso aí, para que seja essa multa seja aplicada. Para ser caracterizado como condomínio social, precisa ser votado pela maioria em assembleia com quórum qualificado, é isso? 3/4. 3/4 precisam estar presentes na votação. Sim. Só para deixar claro, 3/4 precisam votar essa caracterização ou 3/4 precisam estar presentes para ver a votação? 3/4 precisam votar, ter esta votação. O quórum é este. Perfeito. E aí a multa vai para 10 vezes... Sim, aí essa multa passa a ser convalidada pela Assembleia, que é o órgão julgador e que pode aplicar a multa, é a Assembleia, ela passa a ter valor jurídico. Guna, você não chegou a viver essa situação? Não foi até a Assembleia para caracterizar esse condômino como um condômino antissocial? Não chegamos a isso não. Mas você chegou a tratar esse assunto? Tratamos em Assembleia, exatamente. Nós fizemos todo o trâmite que a administradora nos orientou, foi realizado, mas não chegamos a ter esse desgaste, né, dentro do condomínio. Nesse ponto. Eu queria, duas coisas que eu queria tratar com vocês, que é o seguinte: quando a gente pode excluir um condômino da convivência dos demais, ou no caso, como o senhor citou aqui, um inquilino talvez, e como lidar com esse aí, partindo mais para o nosso síndico, como lidar com que não chegue a esse ponto. Você já deu um exemplo aqui de um caso pontual, mas eu queria falar sobre comunicação, a prévia, para a gente prevenir esse tipo de ação. Antes disso, eu vou chamar um quadro que chama-se Síndico de Sucesso, olho na tela. Eu sou Jorge Augusto Diniz, funcionário público, síndico de um condomínio no Jardim Prudência, aqui na cidade de São Paulo. Precisei buscar uma qualificação e no mercado encontrei uma boa empresa já qualificada por diversos colegas. E assim, realizando o curso de síndico profissional, pude realizar uma boa administração. Como síndico, encontrei algumas barreiras e o curso veio no sentido de que eu pudesse encontrar alternativas para realizar as obras. E a primeira delas foi buscar a confiança dos condôminos do edifício. A importância da qualificação do síndico não tem preço. Considerando aí o cipoal de legislação, ele não consegue atender toda a demanda sozinho. Há necessidade de buscar apoio, inclusive da própria escola que ele foi treinado. Isso é importante porque você, atualizado, você evita arestas entre os condôminos e a gestão condominial. Hoje administro um condomínio e pretendo ampliar esse leque paulatinamente, até atingir um número de 4, 5. Para um síndico ser bem sucedido, primeiramente responsabilidade, transparência e lealdade para com seus contratados. Bom, estamos de volta. Já deixei algumas perguntas no ar para vocês também vão responder outras. E você que está em casa, sexta-feira, não perca essas respostas e outras de como lidar com o condômino antissocial e se podemos excluí-lo do convívio dos demais. Até sexta-feira.